Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo de óxidos. Já chegando quase para o final, vamos examinar um grupo de óxidos chamados de óxidos anfóteros. Bem, já de cara, essa palavra anfótero, anfi, quer dizer que tem um duplo comportamento, assim, anfíbio, quer dizer que vive na água e na terra. Bom, anfótero quer dizer que reage com ácido e que reage com base. Bom, então vamos dar uma repassada no que já foi falado a respeito dos óxidos. Primeiro, existem óxidos que reagem com água e reagem com ácidos. Esses óxidos que reagem com ácidos são chamados óxidos básicos. Existem também óxidos chamados de óxidos ácidos, porque reagem com a água, transformando-se em um ácido, ou reage com uma base, dando sal mais água. Esses óxidos são chamados de óxidos ácidos. Bem, e também existem óxidos, que a gente acabou de ver na lição passada, são chamados óxidos neutros, que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Bom, a lição de hoje se refere a um tipo de óxido que reage com ácidos fortes e reage também com bases fortes. Bem, então, esses óxidos que reagem tanto com ácido como com base são chamados de óxidos anfóteros. Estes óxidos, chamados de anfóteros, não reagem com água, porém reagem com ácidos e reagem com bases. Vamos começar estudando um óxido anfótero muito conhecido, que é o óxido de zinco, ZNO. Relembrando, a reação fundamental dos óxidos é a reação do oxigênio 2- com água. O O2- captura um H da água, vai formar um grupo OH e vai sobrar um outro grupo OH da própria água. Então, nessa reação do óxido de zinco com água, a gente poderia pensar assim, vai formar dois grupos OHs que se prendem ao zinco. Então você vai obter uma fórmula assim, HO, ligação ZN, ligação OH. Beleza, então quer dizer que houve uma reação, assim, aparentemente com a água, formando esse composto, HOZNOH. Bem, isso aí é um ácido ou é uma base? Que composto é esse? O que é isso aí? Você vai poder perceber agora que nós estamos diante de uma situação um pouco estranha, porque se você escrever a fórmula assim, H2ZNO2 parece um ácido. Mas se você escrever essa mesma fórmula assim, ZnOH2 parece uma base. Bem, esse composto ele não tem um caráter nem ácido nem básico. Contudo, se você colocar um ácido forte para reagir com esse composto, ele vai se comportar como uma base. Agora, se você colocar uma base forte para reagir com esse composto, ele vai reagir como se fosse um ácido. Então, esse composto reage com ácidos fortes e com bases fortes. Então, quer dizer que essa fórmula, supostamente assim, criada, imaginada, ela pode ter um comportamento de um ácido quando reage com a base, ou de uma base quando reage com ácido. Vamos ver então alguns exemplos. Se eu colocar na presença de ácido clorídrico, você deve lembrar que ácido reage com base. Então quer dizer que esse composto com zinco, ele vai se comportar como se fosse uma base. Ácido clorídrico é ácido, vai reagir com ZnOH2, que vai se comportar como se fosse uma base. Que tipo de reação é essa de ácido com base? Bem, é assim, H com OH, vai formar água. Então, nessa reação, vai haver a formação de um sal, que é o cloreto de zinco, ZnCl2, e duas águas, porque cada hidrogênio, cada H, vai se combinar com um OH formando água. Então vai dar duas águas. Agora vamos fazer uma outra reação, a reação desse composto com uma base agora. Se você vai fazer uma reação com uma base forte, tem que ser forte. Então esse composto HOZNOH vai ser escrito agora assim, H2ZNO2, com o formato de um ácido. Então, como é que é a reação? Bom, é sempre hidrogênio H com OH. Então, de novo, vão se formar duas águas e vai formar agora um sal. Mas qual é o sal que vai se formar? Do NaOH você pega o Na+, e do H2ZNO2 você retira o ZNO2. Então vai dar Na2, ZNO2, este é o sal chamado zincato de sódio.
Bom, conclusão. Os óxidos anfóteros, eles reagem com ácidos fortes, formando sal mais água, ou reagem com bases fortes, formando sal mais água. Isso que você precisa aprender até o momento. Óxido anfótero reage tanto com ácido como com base. Então, examinando com um certo cuidado essa fórmula HOZNOH, você vai observar o seguinte: se você vai fazer a reação com uma base, o que vai sair vai ser o H+, desse grupo OH. Então, nesse caso, ele vai se comportar, essa fórmula ZnOH2 vai se comportar como se fosse um ácido. Agora, numa outra oportunidade, se você vai colocar um ácido forte em contato com essa substância, ela vai se comportar como se fosse uma base, ou seja, o grupo OH vai se desprender do zinco. Então, o grupo OH- vai se combinar com o H+, que foi colocado nesse momento na solução. Então, para você conseguir escrever as reações dos óxidos anfóteros, você deverá fazer o seguinte: inicialmente, antes de qualquer coisa, você separa o elemento que está ligado ao oxigênio e os oxigênios. Então, separa o X, o elemento X qualquer, que terá um NOx positivo, do oxigênio, que vai ter um NOx-2, negativo. Aí, você vai fazer a reação fundamental do oxigênio, dos óxidos, com a água. Então, ficaria assim: cada oxigênio 2- vai capturar um H da água e vai formar o grupo OH. Ou melhor, vão formar dois grupos OH, porque toda vez que quebra uma molécula de água, forma-se um grupo OH e o resto da molécula de água é o outro grupo OH. Beleza. Então, a primeira coisa que você sempre faz é você escrever a reação fundamental dos óxidos. Tá. Essa é uma reação puramente teórica, porque, na realidade, essa reação praticamente não ocorre com os óxidos anfóteros, mas é apenas uma reação teórica para você poder fazer alguma previsão a respeito do produto que vai ser obtido. Este composto que foi criado teoricamente, ele tem um elemento que normalmente é um metal ou é um semimetal, teoricamente ligado a grupos OH. Aí, essa fórmula assim obtida, ela pode se parecer com um ácido ou pode se parecer com uma base, dependendo como você arruma os grupos OH. Então, no caso do zinco, ficou assim, H2ZnO2, parecendo um ácido, ou ZnOH2, parecendo uma base. Bom, então vamos ver o seguinte, vamos dar uma organizada no que nós aprendemos até agora. O primeiro passo que você deve dar quando você tem um óxido e você deseja fazer uma reação química, você faz a reação do oxigênio 2- com água, para dar dois grupos OH. Esses dois grupos OH prendem-se ao elemento que estava ligado ao oxigênio no óxido. Agora, nessa terceira etapa, se for observado que ao elemento central houver mais do que dois grupos OH, 3, 4 grupos OH, ocorrerá desidratações, porque a molécula de água é muito estável, formando-se facilmente. No exemplo do óxido de zinco, não se formaram mais de dois grupos OH ligados ao zinco. Então, não ocorrerá desidratação. Depois dessa operação, vamos para a quarta etapa. Nessa etapa, você vai fazer a reação ou com ácido forte ou com a base forte. Aí, no final, a quinta etapa consiste em somar essas etapas todas para se obter uma única reação global. Vamos ver, mais uma vez, o caso do óxido de zinco reagindo com uma base forte, tá bom? Depois da separação do oxigênio do zinco, vamos para o passo 1. Reação entre o oxigênio 2- do óxido com o H+ da água, originando dois grupos OH. Passo 2. O zinco 2+ do óxido se une a dois grupos OH, formando uma estrutura assim, OH de um lado, ZnOH do outro, que pode ser escrita assim, H2ZnO2. Passo 3. Se houvesse mais de dois grupos OH
nessa fórmula do zinco haveria desidratação, mas só tem apenas 2 grupos OH. Então vai ficar assim mesmo. Não vai haver desidratação. Passo 4. Reação do H2ZNO2 mais 2 fórmulas de NaOH, produzindo Na2ZNO2, zincato de sódio, mais 2 águas. Passo 5. Finalmente, você faz a soma dessas reações. E na soma dessas reações, você pode cortar substâncias que aparecem como produto, depois aparecem como reagente. Você corta e você vai obter a reação global final, que vai ser igual a ZNO mais 2NaOH, vai dar Na2ZNO2 mais água. O Na2ZNO2 é o sal, que se chama zincato de sódio. Vamos resolver agora o exemplo 1. O exemplo 1 pede o seguinte: escrever as etapas da reação entre o óxido de alumínio Al2O3 com uma base forte. Vamos resolver? Bem, inicialmente eu gostaria que vocês pensassem assim a respeito do óxido de alumínio, Al2O3. Vamos separar essa fórmula. O alumínio é 3+, e o oxigênio é 2-, certo? Então vamos escrever assim: o Al2O3 é igual a você pensar que são 2 alumínios 3+, e 3 oxigênios menos 2. Então a primeira etapa é você pegar o oxigênio menos 2 e fazer a reação com a água. O que vai acontecer? O O2 captura um hidrogênio da água, vai formar um grupo OH. E o outro grupo OH sai da própria água. Quer dizer que cada oxigênio 2- vai dar origem a 2 grupos OH. Se você tem 3 oxigênios 2-, vão reagir com 3 águas e serão obtidos 6 grupos OH. Passo 2. Agora, esses grupos OH, que são 6 grupos OH, vão se juntar aos 2 alumínios. Então, cada alumínio vai ficar com 3 grupos OH. Vão se formar 2 fórmulas de AlOH3. Passo 3. Aí a gente observa que cada alumínio está com 3 grupos OH. Então, vai haver uma desidratação. Vai sair uma molécula de água de cada fórmula de AlOH3. E vai sobrar o que então? Vai sobrar HAlO2, que você pode chamar teoricamente de ácido alumínico, HAlO2. Agora que eu tenho o ácido proveniente do Al2O3, que é o HAlO2, aí eu faço a reação com a base, que é a pergunta do problema. Então, nessa etapa, vai haver a reação entre um H e um OH. Vai formar água e vai formar o sal. E o sal que vai se formar vai ser o NaAlO2, cujo nome é aluminato de sódio. O passo 5, finalmente, é a reunião de todas essas reações para você obter uma reação global. Então vamos dar uma repassada bem rápida. A primeira coisa que a gente fez foi o quê? Separar o alumínio dos 3 oxigênios. Então o Al2O3 deu 2 alumínio 3+, mais 3 oxigênio 2-. Passo 1. Pegar o oxigênio do óxido e reagir com a água. Como são 3 oxigênios 2-, vai haver a reação com 3 águas. Vai reagir com 3 águas e vai se formar 6 grupos OH-. Depois, aí esses grupos OH- vão se prender ao elemento central, que é o alumínio. Então vai ficar assim: 2 alumínios 3+, mais 6 grupos OH- vão dar origem a 2 fórmulas de AlOH3. Agora, a gente vê que essa fórmula AlOH3 tem 3 grupos OH, então vai haver uma desidratação. Bom, vamos escrever assim: 2AlOH3, porque são 2 fórmulas que se formaram anteriormente de AlOH3. Bom, na hora que houver a desidratação, vai formar 2 moléculas, 2 fórmulas de HAlO2, que é o ácido alumínico, mais 2 águas. E, finalmente, o HAlO2 vai reagir com NaOH. Mas como havia 2HAlO2, então você vai precisar de 2NaOH, vai se formar 2 águas e vai se obter
duas fórmulas de NaAlO2, aluminato de sódio. Na soma de todas essas equações, você vai poder cortar várias espécies químicas aí. Na hora que você fizer essa soma, cortadas as espécies que aparecem antes e depois das setas, você vai obter a seguinte reação global. 1Al2O3, que é o óxido de alumínio, mais 2NaOH, vai dar 2NaAlO2, que se chama aluminato de sódio, esse sal, e mais água. Beleza, né? Então, se você for devagarinho, você vai conseguir montar todas essas reações e você vai chegar à resposta final. Aqui merece uma observação porque nós temos muitas peças de alumínio em casa. Bem, se você tentar lavar essas peças de alumínio com soda cáustica, que é uma base forte, você vai acabar corroendo essas peças de alumínio. Vamos fazer um resumo bem rápido a respeito desses óxidos anfóteros. Bom, primeira coisa, você deve memorizar dois óxidos anfóteros, é o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Por quê? Tanto o zinco quanto o alumínio são dois metais muito usados na nossa vida cotidiana. Os óxidos anfóteros são formados por um metal ou um semimetal de número de oxidação próximo de 3, ou mais 2, ou mais 4. Olhando para a tabela periódica, a gente observa que esses óxidos anfóteros, ou eles são formados por semimetais, ou formados por metais muito próximos desses semimetais da tabela periódica. Bem, gente, então é só lembrar o seguinte: óxido anfótero reage com ácido forte ou reage com base forte. Tá bom? Vamos fazer um pouco de exercício agora. Bom trabalho!